Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando mais este nosso culto no lar. Seja bem-vindo a este momento e que Deus possa trazer a você e a sua família o conforto da sua palavra e da sua orientação. Deus abençoe a todos nós neste momento. Nós iniciamos este nosso culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reuniu por ação e graça do Espírito Santo. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Trino Deus clemente, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 clamam os remidos, entoando salmos diante do Senhor. Honra, glória e bênção rendem reunidos ao Deus de eterno, infindo e grande amor. Santo, 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 Deus que és majestoso, reinas com poder sobre a terra, céus e mar. Desde todo sempre foste, ó Deus glorioso, tua grandeza nunca irá findar. Santo, 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 Deus que é sempre vivo, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. A palavra de Deus é clara ao mostrar que somos pecadores. O apóstolo João escreve: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é justo. Perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Confessemos então os nossos pecados. Senhor, o que poderíamos dizer-te que já não saibas? Somos um povo que não te honra como deveríamos. Causamos mágoa e aflição uns aos outros. Tornamos difícil a convivência, às vezes por coisas insignificantes. Gostamos de estar com a razão. Esquecemos do amor que nos ordenaste praticar. Ficamos com raiva quando deveríamos ter paciência. Tivemos orgulho quando nos cabia seguir a tua vontade. Tivemos medo
quando sabíamos que a fé fortalece as nossas almas. Vivemos a nossa vida quando poderíamos viver por Ti. Tem compaixão, Senhor. Perdoa nossos pecados. Renova nosso coração. Fortalece nossa fé. Por Cristo. Amém. Nosso Deus é bondoso. Todos aqueles que se arrependem e confiam no sacrifício de Cristo são perdoados. Amém. A leitura do Salmo para o nosso culto é o Salmo 119, versículos 153 ao versículo 160. Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considero-em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Até aqui a leitura do Salmo. Vamos ouvir a leitura do Antigo Testamento que encontramos em Jeremias, capítulo 28, versículos 5 ao versículo 9. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor. Confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra, que eu falo a ti e a todo o povo para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerras, mal e pestes contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Queremos também ouvir a leitura da epístola que nós encontramos em Romanos, capítulo 7, versículos 1 ao versículo 13. A epístola para o culto de hoje encontramos em Romanos 7, 1 a 13. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado?
De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Vem Espírito de amor, meu guia celestial, promessa de meu Salvador e vivo manancial. Aviva nossa débil fé e vem nos consolar. Benigno guia o nosso pé e firme o faz andar. Conforta o nosso coração, ó, nele vem morar. Pedimos tua doação, a fé que faz salvar. Da glória vem a te trazer a vida, graça e luz. Aplica todo o meu viver a redenção da cruz. Possa minha fé, Senhor, bons frutos produzir, bondade, mansidão e amor, em mim faz reluzir. Ao Pai rendamos o louvor, ao Salvador também, e glória ao bom Consolador, eternamente. Amém. Com toda a reverência, nós queremos ouvir agora a leitura do Evangelho para este nosso culto. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34 ao versículo 42. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim,
não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Confessemos a nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A palavra que nós queremos trazer para você neste momento é a palavra baseada no texto do Evangelho que nós ouvimos antes, Evangelho de Mateus, capítulo 10, especialmente o versículo que diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Que Deus possa abençoar em seu coração o meditar desta palavra. Amém.
É triste, mas infelizmente acontece muito. Em todas as esferas que envolvem a vida, o conhecimento, a religião, a política, nós a encontramos. Estamos falando sobre a divisão. Basta torcer para um time diferente do seu, ter outro candidato político, ter um pensamento diferente sobre algum assunto, e já está formada a divisão. Em nosso texto, Jesus aborda a divisão religiosa. E é surpreendente que Jesus dá ênfase a este tipo de divisão. Jesus enfatiza que em assuntos espirituais sempre haverá divisões e que quem está em unidade com Ele enfrentará muitas divisões. No capítulo 10, após Jesus ter escolhido os seus discípulos, ele começa a instruí-los. Eles vão anunciar a vinda do reino de Deus, pregar a palavra de Deus e fazer curas e expelir demônios. Eles serão discípulos em ação. Mas haveria dificuldades. Seriam odiados, perseguidos, desprezados e talvez até mortos. Jesus afirma: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E ele completa: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Não é fácil viver a fé. Sempre haverá aqueles que não creem em Cristo e farão de tudo para tumultuar a vida daqueles que querem se entregar de corpo e alma a Jesus. Isso causa conflitos e divisões. E ninguém está livre, nem mesmo dentro da própria casa. Problemas familiares sempre são um peso enorme, seja qual for a razão do problema. Como é ruim quando há discórdia na família. É o tipo de coisa que corrói a todos por dentro. Todos se machucam. Imaginem quando a discórdia é por causa da fé. Aí a coisa fica difícil. Porque fé não é coisa que se possa chegar a um bom senso, a um meio termo. Fé não é algo que cada um pode ceder um pouco aqui, um pouco ali e chegar a um consenso. Fé é uma coisa séria e fé não se discute. Quando Jesus diz que os inimigos do homem serão os da sua própria casa, está lembrando esta triste realidade de tantas e tantas famílias. Ou o pai é um cristão fiel, temente a Deus, que quer ajudar na obra da igreja, mas a esposa não o deixa ir em frente. Ou a mulher tem uma fé cristã fervorosa e quer ajudar, participar nas responsabilidades da igreja, mas o marido não tem esta fé e só puxa para trás. Ou os filhos, que já não são mais dominados pelos pais e querem ser donos do próprio nariz, e isso implica em abandonar a igreja ou dela participar muito raramente.
Tudo isso causa divisões e tira a paz no lugar que mais amamos, a nossa casa. Nessas situações não há muito o que fazer. Se o cristão consagrado ceder, como tantas vezes acontece, estará correndo um sério risco de abandonar a fé. Jesus disse de forma bem clara: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Para o cristão, ter discórdias na família por causa da fé é uma cruz grande e pesada. Porém, a cruz precisa ser tomada. Não pode ser evitada e nem negada. Precisamos seguir Jesus em qualquer situação, não importa o que aconteça, não importa o que digam, mesmo que seja alguém da própria família. Cristo está acima de todos. Colocar Cristo acima de tudo é uma decisão de vida e de morte. Em Jesus encontramos a vida verdadeira, a vida eterna. Rejeitar Jesus é viver para a morte eterna. Vale a pena colocar Cristo acima de tudo? Jesus menciona as recompensas. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Os resultados são bênçãos sobre bênçãos para a eternidade. E é aí que está a nossa alegria. A alegria de podermos servir a Deus em tudo aquilo que fazemos e assim, firmes nas promessas de Jesus, vivermos para Ele, sendo ferramentas em suas mãos, não nos importando com o que o mundo pensa ao nosso respeito, nem mesmo os da nossa própria casa. Deus continua escolhendo pessoas, chamando a fé e fortalecendo a fé, para que através delas, mesmo em meio às dificuldades e divisões, o seu amor seja levado ao mundo. Talvez o mais correto não seja dizer que Jesus nos dividiu dos demais que não creem, mas que Jesus nos escolheu. A divisão é como aquela coisa que vem do pecado humano, que rejeita a Cristo e faz luta contra os que nele creem. Mas Cristo nos escolheu a cada um de nós para anunciarmos a sua paz e o seu amor. A única coisa que pode unir perfeitamente famílias abaladas, amizades rompidas e, acima de tudo, o nosso relacionamento com Deus, o Pai. A divisão está por todo lugar. Por isso queremos que também a palavra de Deus esteja em todo lugar, pois só a maravilhosa mensagem do grande amor de Deus pela humanidade em Cristo pode reconstruir e unir novamente qualquer divisão.
Elevemos os nossos pensamentos a Deus em oração. Senhor eterno Deus, és nosso Pai amoroso, que sempre de novo nos acolhes em tua misericórdia e bondade. Desde o nosso batismo, nos aceitaste como teus filhos, nos incorporaste na família dos salvos e nos tornaste herdeiros da tua graciosa promessa de salvação. Por isso nós te louvamos e agradecemos. Estamos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Fortalece a nossa fé e confiança em Jesus. Ajuda-nos a sermos fiéis no testemunho a respeito do Salvador e Senhor Jesus, como o Cristo que tu enviaste. Capacita-nos para caminharmos com mais firmeza o caminho proposto para os teus filhos aqui no mundo. Ajuda as autoridades de nosso país a encontrarem a verdade e a administrarem as coisas públicas conforme a tua vontade. Abençoa a tua igreja para que todos vivam sob tua orientação e tenham um espírito de misericórdia e serviço aos necessitados e sofredores. Conforta os doentes e solitários com a certeza de tua poderosa e amorosa presença. Concede paz às nações do mundo, para que a tua palavra possa ser pregada livremente e que não haja perseguição aos teus filhos neste mundo, pelo fato de crerem e confessarem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Pedimos isto em nome e por causa de Jesus, nosso Senhor e Salvador. E concluímos nossa oração com as palavras: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Ao chegarmos ao final deste nosso culto no lar, desejo a todos vocês uma semana abençoada na presença de Deus. Que Ele possa estar com vocês em cada passo da jornada, lhes fortalecendo, lhes orientando, lhes conduzindo sempre para um caminho de paz e de amor. E testemunhem sempre o nome de Jesus, o Salvador, para que mais e mais pessoas cheguem também à salvação. Recebam então a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.